Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar um pouquinho da nossa aula de hoje para aproveitar essa claridade que está aqui, né? E depois à noite a gente aproveita para comentar as questões. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre três autores e eu vou falar primeiro sobre o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. A nossa proposta nessa revisão não é explicar o livro todo. Eu dou alguns trechos do livro e comento com vocês para vocês poderem depois resolverem as questões. Então vamos lá, começando Paulo Freire, a gente começa com aquela frase clássica dele, né? Que não há docência sem discência, quer dizer, não há professor sem aluno. E há saberes que são inerentes à prática educativa, que fazem parte. Paulo Freire compara até ao cozinheiro. Como que um cozinheiro não entende de temperos, né? Então, há saberes que o professor tem que saber, né? O Paulo Freire defende a indissociabilidade entre a teoria e a prática. Teoria e prática não são separadas. E ele defende a ação, reflexão, ação, estar sempre refletindo sobre essa prática. Defende ainda que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Em termos de concurso, essa é uma das questões que mais caem, porque Paulo Freire, a teoria de Paulo Freire, se contrapõe à teoria que fala que ensinar é transmitir conteúdo. Então, sempre muita atenção nesse não. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção. Então, essa é uma frase clássica de Paulo Freire que cai muito nas provas. Quem ensina, aprende o ensinar. E quem aprende, ensina o aprender. Quer dizer, há uma relação dialógica entre aluno e professor. A pedagogia freiriana poderia ser chamada de pedagogia do diálogo, pedagogia dialógica, mas ela é conhecida como pedagogia libertadora, ok? Somos seres inacabados, né? Quer dizer, nós não estamos prontos. Até eu sempre dou o exemplo, se a pessoa é, termina o ensino médio e fala formei, ou fez faculdade, formei, pronto, acabou. Não, nós estamos em constante aperfeiçoamento, constantemente aprendendo, e esse processo a gente precisa ter consciência que nós somos seres inacabados. Isso dá uma certa humildade para a pessoa, né? Porque é aquela pessoa que acha que já sabe tudo, que está pronta. Então ninguém nunca sabe tudo. Isso é importante para o professor jamais dar uma aula sem preparar, achando que ele já sabe aquele conteúdo e desrespeitando o saber do seu aluno. Então, no ato de ensinar a beleza, deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade. A beleza, assim, a parte estética do ensinar, ela tem que ser também ética, ela tem que ser responsável, ela tem que ser séria. O processo de aprender pode deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, o que pode torná-lo mais criador. Então, é preciso estimular a curiosidade e a criatividade do educando. A força criadora do aprender, de que fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, né? Essa é a curiosidade que vai superar os efeitos negativos do falso ensinar. O falso ensinar, a gente imagina, né, que é aquele eu finjo que ensino, você finge que aprende, né? Então, Paulo Freire fala muito em pensar certo. Pensar certo é pensar a verdade cientificamente. Pensar certo é não ser ingênuo, né? Nós temos que assumir a nossa ingenuidade, assumir a nossa ignorância, mas também num esforço de superar essa ignorância e de superar essa ingenuidade, porque Paulo Freire fala: se eu não separo, se eu não supero a minha ignorância ou a minha ingenuidade, como eu vou ajudar o educando a superar a ingenuidade ou a ignorância dele? Então, um exemplo, quando a mãe fala, o menino tá com quebrante, isso é ingenuidade.
Então ele não tá com quebrante, ele tá com anemia, ele não precisa de benzedeira, ele precisa de médico. Então o pensar certo é não cair em crendices, né? Não ser enganado. Hoje a gente tem muito aí o exemplo do fake news, as pessoas caem muito em notícias falsas. Então o pensar certo é saber a informação correta, né? E por isso, Paulo Freire fala que ensinar exige rigorosidade metódica, que o saber ensinado exige que o objeto ensinado seja aprendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido pelos educandos. A leitura verdadeira é aquela que nos compromete de imediato com o texto. E uma das condições necessárias para pensar certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas, né? Paulo Freire sempre bárbaro, maravilhoso, né? É um livro para a gente ler muitas vezes, é um autor muito utilizado nas melhores escolas do mundo todo, por isso ele cai nos nossos concursos e nós precisamos de fato ler, né? Paulo Freire, e não só Pedagogia da Autonomia, mas também ler os outros livros dele também. Então, de Paulo Freire hoje é isso. Eu espero poder ajudar, incentivando que vocês leiam um livro para poderem prestar a sua prova, os seus concursos e bem acertar todas do Paulo Freire, tá bom? Obrigada!